Enfim, meus irmãos, Deus abençoe a todos que estão aí com nós. Quando Ele entra em nossa vida, Ele quem? Ele com E maiúsculo só poderia ser o nosso Rei da Glória, o nosso Senhor Jesus, não é mesmo? Meus irmãos, todos que conhecem a palavra de Deus, de alguma forma, já foram, ou são, ou já foram impactados por ela, já foram tocados por ela. Por mais que essa pessoa ela não esteja seguindo naquele caminho que seja o caminho da vontade de Deus, mas a palavra de Deus não volta vazia. E de alguma forma a palavra ela toca no coração das pessoas. Pode ser que não seja na hora que a pessoa ela tenha assim uma mudança, que ela tenha uma aceitação. Mas a palavra de Deus ela é tão forte, tão forte, tão forte, que depois de uma vez que a pessoa ouve, não tem mais como ela dizer que nunca soube daquilo que existiu. Ela pode até dizer que não crê, mas ela pelo menos vai ficar sabendo daquilo que aos olhos naturais dela foi apenas uma história. Porque para quem não crê em Jesus Cristo, a Bíblia é apenas um conjunto de livros de história, de coisas que aconteceram. Ou pior ainda, tem gente que nem acredita nisso que aconteceu. Esses tempos não, faz tempo já, eu ouvia um programa de rádio, depois eu nunca mais, logo que eu me converti, eu parei de ouvir. E aí um dos apresentadores falaram que a Bíblia era o maior livro de ficção que já tinha inventado. Então eu disse, meu Deus, esse programa aqui não é para mim estar ouvindo, isso aqui nem é de Deus, eu pensei assim. E eu parei de ouvir, então tem pessoas que pensam assim. Mas é porque essas pessoas ainda não tiveram a oportunidade, não deram a oportunidade de Jesus entrar na vida delas. E a gente tem que ter compaixão com essas pessoas. Eu ainda procurava um versículo ontem, a gente estava no culto, eu procurava um versículo na Bíblia, e aí Deus me levou num outro versículo, que agora eu me lembrei, que está lá no livro de Judas, que diz que a gente tem que ter, não sei se é compaixão a palavra, uma coisa assim, por aqueles que não aceitam, aqueles que não creem, aqueles que não querem saber de Jesus. Porque um dia eu também não quis saber de Jesus. Mas a palavra ficou plantada aqui dentro. Então, meus irmãos, quando Ele entra em nossa vida, né? Quando Ele entra, eu digo quando Ele entra mesmo, né? Porque Ele sempre quer entrar. Ele está sempre batendo a nossa porta. E quando a gente abre a porta, Ele entra e ceia com nós. Então, quando a gente deixa, quando a gente permite que Ele entre, coisas acontecem na nossa vida. E essas coisas, além de melhorar a nossa vida como pessoas, além de melhorarmos nós como pessoas para agradar ao próprio Deus, elas impactam as outras pessoas. E são através desses testemunhos, muitas vezes, que pessoas elas querem conhecer aquele Jesus a quem a gente serve. Através daquilo que Deus fez na nossa vida. A palavra de Deus diz aqui em Mateus capítulo 21, eu peguei alguns trechos aqui, versículo 1, 2 e 3, diz assim: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, lhes direi que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Então, meus irmãos, como Deus enviou João Batista para que anunciasse a vinda do Messias, né? Hoje, para quem não conhece assim da palavra, antes da vinda de Jesus aqui na Terra,
Deus enviou João Batista, que ele veio antes de Jesus para anunciar que Jesus viria, para batizar as pessoas com água para o arrependimento de seus pecados. Não para tirar o pecado das pessoas, mas para que as pessoas viessem a se arrepender. Porque após isso, quando veio Jesus, o próprio João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista foi aquele a quem Deus enviou. O versículo é Mateus 21, capítulo 1, 2 e 3, irmão. Então João Batista foi aquele a quem Deus enviou para que abrisse os caminhos para o Messias. Endireitai as veredas para os caminhos do Senhor. Então, meus irmãos, como Jesus enviou os discípulos ali na frente, eu sempre sinto que Deus ele tem várias formas de chamar a nossa atenção quando a gente não conhece a palavra. E essa palavra aqui, ela vai tanto para a gente que já conhece, e tanto para a gente que não conhece a palavra ainda, mas para a gente que já conhece e que pode se encaixar nisso onde Deus quer nos usar para chegar na vida de pessoas. Então, Jesus mandou os discípulos para que fossem lá naquela aldeia e pegassem ali a jumentinho e o jumento. Mas se alguém falasse alguma coisa, era para dizer que o mestre ia usar e ia devolver depois. Então eu sinto de falar que sempre Deus, quando Ele quer nos chamar a nossa atenção. Ele envia pessoas, assim como Ele enviou João Batista, assim como Ele enviou os discípulos aqui nesse caso, para falar de Jesus para nós. E para que essas pessoas elas façam algo diferente para que chame a nossa atenção. Afinal de contas, eles foram até a aldeia, pegaram a jumenta e o jumentinho. Se aquilo não fosse uma coisa fora do natural, aconteceu, duas pessoas estranhas chegarem ali e pegarem ali os animais. Jesus não tinha falado para eles que se alguém falar alguma coisa para vocês falem que o mestre mandou e tal. Então, Deus ele envia alguém para perto da gente para que a gente veja algo de diferente naquela pessoa, ou algo de diferente que aquela pessoa fez. Ou Deus coloca aquela pessoa no nosso caminho, na nossa vida, novamente, depois de ter passado anos sem ver aquela pessoa, porque aquela pessoa antes era do mundo e nesse meio do caminho ela se converteu e Deus coloca ela de novo no nosso caminho para a gente olhar para ela e ver, opa, peraí, essa pessoa está diferente? O que houve com ela? O que será que aconteceu com essa pessoa? Então Deus envia, meus irmãos, sempre alguém para abrir os caminhos, para que a gente possa ouvir falar de Jesus, para que a gente possa ver algo de diferente naquela pessoa, para que a gente queira saber o que é que ela tem de diferente, para que ela possa nos falar, eu conheci Jesus. E da mesma forma, nós também somos enviados, sem mesmo a gente saber, para lugares e para situações, e para que nós sejamos essas pessoas em que Deus envia para abrir os caminhos para que depois Jesus venha e entre na vida da pessoa. Não é tremendo isso, meus irmãos? Geralmente, quando acontece de Deus estar ali querendo trazer mais firme aquela pessoa, Ele manda alguém. Ele envia alguém para falar de Jesus, para plantar a palavra no coração da pessoa. E essa pessoa pode ser você hoje, que pode ser enviado por Deus para algum lugar, para falar de Jesus para a pessoa. Talvez você não precise nem falar de Jesus para ela. Talvez somente dessa pessoa olhar para a sua vida, você já estará pregando a palavra para ela, apenas com o seu testemunho. Não que você agora virou a pessoa perfeita, longe disso, nem eu. Mas, quando acontecem grandes mudanças na vida de alguém, isso chama atenção. Quando eu vou num lugar onde eu não moro ali, e eu simplesmente chego lá,
e pego coisas que não são minhas, isso é algo diferente. Mas com que autoridade eu estou chegando lá e pegando aquilo? Com que quem me deu a ordem de fazer aquilo? Foi o Rei, foi Jesus. Então algo de diferente a gente faz para chamar a atenção das pessoas, para que elas possam querer saber o que é que está agindo na nossa vida. E se você está aqui nessa palavra agora, tanto ao vivo quanto gravado depois no YouTube ou no Instagram, saiba que Deus está aqui falando com você. Porque Deus já te visitou, Deus já mandou alguém para falar de Jesus para ti. Só que você não deu ainda a oportunidade que Deus queria que você desse para que Ele entrasse na sua vida. Mas hoje Deus fala aqui no teu coração mais uma vez. E se você quer tomar uma decisão hoje, agora, aqui nessa madrugada, nós estaremos aqui orando pela sua vida. Eu e aqui meus irmãos que estão presentes, é só colocar nos comentários se você decide hoje aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se você decidir entregar a sua vida para Jesus agora, nessa madrugada, aqui nessa live, comenta aqui embaixo alguma coisa, que a gente vai orar no final pela sua vida. E a partir de hoje, as coisas vão mudar, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai morar dentro de você. Ele vai deixar de estar somente ao seu redor e vai morar dentro de você. Pois a palavra diz que nós somos templos do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Continuando, aí versículo 4 e 5 diz assim: Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Veja bem, meus irmãos, isso tudo aconteceu para que se cumprisse a profecia, para que se cumprisse aquilo que está escrito na palavra de Deus. Talvez você já tenha até recebido uma palavra de Deus. Talvez Deus já tenha usado alguém tanto para falar com você especificamente que Deus usou uma pessoa e entregou uma palavra de Deus para a sua vida. E você não aceitou ela. Você simplesmente ouviu e não aceitou ela. Mas se hoje você está aqui, tanto aqui no ao vivo quanto no gravado, é porque Deus marcou mais um encontro com a sua vida hoje. E Ele está te dando mais uma chance, mais uma oportunidade, para que você se torne filho dele. Então tudo aconteceu para que se cumprisse o que diz na palavra de Deus. Mas aí você pode falar: tá, mas eu não recebi nenhuma palavra de Deus. Eu nem conheço a palavra de Deus. Eu nem sei quem é Jesus direito, você pode falar. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Existe, na palavra de Deus está escrito o seguinte: que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluias. Então, quando a Bíblia fala de toda língua, de todo joelho, é tudo, meus irmãos. Então, você vai acabar confessando que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Você pode ser até uma pessoa hoje que está se achando: mas eu sou cheio de pecados. Todos somos. Mas hoje Deus está aqui querendo salvar a tua alma. Então, se você não recebeu ainda uma palavra de Deus específica para a sua vida, essa é para você. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso aconteceu para que se cumprisse o que diz as Escrituras. E se as Escrituras dizem que isso vai acontecer, é porque vai acontecer. Só que o quanto antes eu aceitar Jesus na minha vida, o quanto antes eu entender que eu devo entregar a minha vida para Jesus, antes eu vou ser beneficiado de, primeiramente, já ter a minha passagem para a vida eterna na salvação garantida, e também eu posso desfrutar das bênçãos que a palavra de Deus tem para mim. Desfrutar do reino de Deus aqui na terra enquanto estamos aqui. Então não adianta, a palavra de Deus vai se cumprir. Só depende de você
aceitar ela hoje ou quer deixar mais para frente. Mas pode ser que mais para frente não dê mais tempo. Ontem mesmo aconteceu aqui na minha região um acidente com 2 caminhões. Bateram de frente, morreu um jovem de 23 anos e um de 34. Aí eu fiquei olhando ontem a reportagem, fiquei olhando as fotos. Estava orando agora aqui, pensando neles. Eu pensei, será que eles já tinham aceitado Jesus? Será que eles já tinham entregue a sua vida para Jesus? Para onde foi a alma deles? Será que vai ser para a eternidade com Jesus? Ou será que vai ser para o inferno? Não sei, não conhecia eles. É forte, meus irmãos. Não podemos perder tempo. Temos que garantir a nossa passagem. É hoje, não é amanhã. Versículos 6, 7, 8. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram o jumento e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e o espalhavam pelo caminho. Então, quando as pessoas elas percebem aquilo que Jesus faz na vida das outras, elas começam a fazer caminho para Jesus. Elas começam a ver o testemunho de vida das pessoas que foram transformadas por Jesus. E elas começam a querer também, fazer questão de abrir caminho para Jesus. Assim como tem gente agora que está sendo convencido pelo Espírito Santo de que deve abrir o caminho para Jesus. Assim como essas pessoas fizeram. Porque essas pessoas que abriram o caminho para Jesus, primeiramente elas nem sabiam que Jesus estava ali. Aí primeiro vem 2 pessoas, pega o jumentinho, a jumenta e o jumentinho. Tipo assim, quem é esses caras que vieram aqui, pegaram ali os animais, levaram, não falaram nada. Só que daqui a pouco eles vêm com Jesus. Jesus vem montado em cima. E aí, meus irmãos, eles fazem questão de abrir caminho, de estender panos, de colocar ramos ali para fazer o caminho para o Rei da Glória passar. Então assim aconteceu comigo, aconteceu com você, talvez que está aí, e vai acontecer com aquele que está no coração agora, sentindo, chegou a hora de eu aceitar Jesus, chegou a hora de entregar minha vida para Jesus. Você vai querer fazer questão de abrir caminho para Jesus. Você não precisa deixar de fazer nada. Ah, mas agora se eu aceitar Jesus, eu vou ter que deixar de fumar, eu vou deixar de beber, vou deixar de... Não precisa deixar de fazer nada, meus irmãos. Isso tudo quem tira é o próprio Jesus da nossa vida. Todos os vícios e as coisas ruins que não agradam a Deus, quem tira da nossa vida é o próprio Deus, não é nossa capacidade. Nós apenas temos que entender que temos que entregar a vida para Ele. Pois eu entregando a vida para Ele, eu entrego tudo para Ele, as coisas boas e as coisas ruins que eu carrego. Então a palavra de Deus diz que Ele levou sobre Ele mesmo as nossas enfermidades, as nossas doenças, tudo aquilo que nos faz mal. Jesus disse que nós deveríamos, Ele falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Ele disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele não está dizendo que primeiro, Jesus não falou assim, primeiro tu tem que te ajeitar aí, muda de vida primeiro, depois eu vou te receber. Não, meus irmãos, Jesus te recebe como tu está agora. Você pode estar aqui assistindo essa live drogado, bêbado, Jesus te recebe agora. Sabia que um pouco antes de eu me converter, eu assistia filme gospel, fumando maconha? É verdade, meus irmãos. É que o Espírito Santo já estava em volta de mim. Eu só não tinha deixado que ele entrasse ainda. Mas eu assistia filmes, olha, aqueles da Netflix de 5 anos atrás, eu assisti todos. Eu fazia um baseado, sentava no sofá e colocava filme gospel para assistir.
E Deus me recebeu assim, meus irmãos. E depois Deus tirou isso de mim. Foi Deus que tirou essas vontades de mim. Então você não precisa se preocupar que você tem que parar de fazer isso, fazer aquilo. Você só tem que se preocupar em entregar toda a sua vida para Jesus. O resto é Ele que faz. Versículo 9. E a multidão que ia adiante e a seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Aleluias, meus irmãos. Hosana nas alturas. Nós temos que entender que nós temos que estar nas alturas na eternidade. E essa palavra também, ela fala com nós, sabe o que, meus irmãos? Que aqueles discípulos que foram lá buscar os animais, eles estavam com Jesus, continuaram com Jesus. E após Jesus morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, eles foram perseguidos e todos eles foram mortos de alguma forma bem diferente também. E eles não largaram de Jesus, eles não largaram da palavra. Eles se mantiveram, exceto Judas, é claro, né? Eles se mantiveram firmes com Jesus. E nós temos que lembrar também, nós que já estamos aqui entendendo toda essa palavra, nós que já somos batizados, que já entregamos a vida para Jesus, temos que sempre lembrar que sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Não é porque eu estou aqui falando da palavra de Deus que é garantido que eu vou ser salvo. Não adianta eu falar aqui da palavra de Deus, sair daqui e começar a fazer as coisas que não agradam a Deus. Então eu preciso andar em santidade. Eu preciso trabalhar a minha salvação. Preciso ali manter conservar a minha salvação, né? Fazer a manutenção da minha salvação. Às vezes não é fácil, mas Jesus não falou que seria fácil. Mas ele disse assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Só que esse versículo diz assim, ó: no mundo tereis aflições, vírgula. Pode ver aí na sua Bíblia. No mundo tereis aflições, vírgula, mas tem de bom ânimo. Não, a vírgula diz assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, vírgula. É no bom ânimo que tem a vírgula. Porque eu venci o mundo, ele disse. Então, se ele venceu o mundo, ele venceu o mundo para nós. Isso quer dizer que nós não devemos andar como o mundo anda. Então aquelas aflições do mundo não fazem parte da nossa vida. Nós temos as batalhas, temos as lutas, claro que temos, mas as aflições do mundo Jesus já venceu por nós. Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, ele diz para mim e para você hoje. Então se nós andarmos com Jesus, nós não estaremos andando com o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Veja bem essa revelação da palavra. Amém, meus irmãos? Então, deixa eu só pegar aqui algum comentário. Isso mesmo, temos que continuar buscando. O irmão comentou, o outro irmão: bebia, fumava, usava droga, Deus me libertou de tudo. Amém, irmão. Glória a Deus. Aleluia. O irmão botou ali. E nós mesmos, depois de entregarmos nossa vida a Jesus, Ele vai nos moldando. Exato, meu irmão. Glória a Deus. Amém, varão, peço oração pela minha vida. Vamos orar sim, meu irmão. Vai respeitar as leis de Deus, isso aí. Quando Deus entra na sua vida, muda tudo, porque você vai fazer a vontade de Deus e não a sua. Exato, meu irmão Anderson. E a vontade de Deus é qual para nós? É boa, perfeita e agradável.
A irmã comentou, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. A irmã Fábio comentou aqui. A irmã Fábio, ela tá... Tu já aceitou Jesus, irmã? Já entregou a vida para Jesus? Ou tu quer fazer isso hoje? Só para mim saber aqui. Jesus é maravilhoso, o caminho certo, amém. Eita glória, o irmão colocou ali, glória a Deus, tremendo. Pela graça de Deus sou nova criatura. O irmão Anderson se batizou essa semana aí, glória a Deus. Amém, irmão. O irmão Anderson botou aqui, o inimigo vai acusando a gente, né? E mesmo depois que a gente entrega a vida para Jesus, ele continua acusando a gente, né, meus irmãos? Né? A gente não pode deixar que ele continue nos acusando. Ah, mas que tu fumava maconha há um tempo atrás, que tu bebia, que tu fumava. Isso já passou. O irmão botou ali, ó. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, eu estou falando isso aqui, que é para o diabo saber que ele não pode mais nos acusar, amém, irmãos? Concordem comigo aí. Eu senti de fazer isso agora. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Nem para mim, nem para você. Glória a Deus. Enfim, meus irmãos, é isso aí então. Glórias a Deus. Vamos orar então por essa live aqui. Vamos orar aqui pelas pessoas que aqui estão presentes com a gente. A gente vai voltar segunda-feira às 4h43 da madruga.